Fisiologia vegetal e hormônios vegetais. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera, maravilhosa de Bíblia, mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, dentro aí da playlist do curso para Enem 2016, um curso de graça porque você merece para esse Enem 2016. Hoje eu vou estar falando sobre fisiologia vegetal, no caso aí explicando a função da raiz, do calo, da folha, da semente, da fruta, e também vou estar falando aí da questão de hormônios vegetais. Para você que achava que vegetais não tinham hormônios, vegetal possui aí uns hormônios que são bem interessantes, que podem cair também na sua avaliação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, aqui é meu canal. Aqui tem aulas de conteúdo de ensino superior, conteúdo de ensino médio e conteúdos também de preparação para vestibulares. E é claro, vai logo aí arregaçando no like biológico para poder me incentivar a continuar postando aulas aí toda semana, como sem falta. Então, sem mais delongas, vamos entender aí as características dos órgãos dos vegetais e dos seus hormônios. Então, vem entender comigo essa bagaça agora. Beleza, né? Então, bora aqui logo de vez entender essa porra. Gente, olha só, raiz. Todo vegetal vai ter raiz? Na realidade não, gente. Existem tantos tipos de vegetais que, na verdade, aquela morfologia de uma raiz que você está acostumado a ver nem sempre vai existir em vários tipos de vegetais, beleza? Mas sempre que se fala em raiz, se fala de uma estrutura semelhante a isso daqui. Então, qual é a função da raiz? É um órgão subterrâneo, aclorofilado, especializado na fixação e absorção de água e sais minerais. Então, caso pergunte para você qual a estrutura vegetal responsável por fixar o vegetal no chão? Raízes. Qual a estrutura responsável aí por absorver água e sais minerais? Raiz. Agora, existem alguns tipos de raiz que podem sim fazer o processo de fotossíntese. Vai depender muito do vegetal. Mas, de uma maneira mais simplificada e mais genérica, a gente costuma dizer que as raízes elas são aclorofiladas, ou seja, não tem clorofila. Também, de uma maneira também genérica, a gente costuma dizer que a raiz é um órgão subterrâneo, levando em consideração que algumas raízes não são subterrâneas, elas ficam em regiões acima do solo. Então, olha só outra coisa interessante. A região de fixação, essa região chamada de região suberosa, que também é chamada de região de ramificação, essa região que tem os pelinhos é chamada de região pelífera, que é a região que justamente vai estar auxiliando aí na questão de absorção de água e sais minerais. E essa região, gente, a coifa, ela é muito importante. É na coifa onde a gente vai encontrar os meristemas. Meristemas são células indiferenciadas que são muito importantes para o surgimento de novas células no corpo do vegetal. Essa região também é chamada de região de proliferação celular. Se você quer observar células aí sofrendo divisões celulares, a coifa é um lugar bem importante para isso, porque é graças à coifa que vai aparecer aí os tecidos vegetais, que existem vários tipos de tecidos vegetais, que em outro momento eu vou comentar com vocês. Aí existem as raízes adventícias, que são raízes que ficam acima do solo, e também tem raízes que são também raízes de monocotiledôneas e de dicotiledôneas. Daqui a pouco eu explico sobre isso, que é a raiz axial e a raiz fasciculada. A raiz axial é aquela raiz que ela tem aquela parte principal, uma parte principal bem visível. A raiz fasciculada, ela tem os cabelos, é uma raiz cheia de ramificações, então é chamada de raiz fasciculada, ok? E também, cuidado com isso, viu? Se falar para você sobre a questão da beterraba e a questão da cenoura, são tipos de raízes tuberosas. Ou seja, o vegetal, gente, ele tem que armazenar nutrientes em algumas partes. Em alguns tipos de vegetais, esse armazenamento ele pode ser feito na raiz. Então o vegetal acaba ficando aí com uma raiz um pouco diferente. No caso, a raiz da beterraba e a raiz
da cenoura, que a gente chama o vegetal, né? Essa parte da raiz a gente acaba associando a raiz ao nome do vegetal, mas são raízes tuberosas, beleza? Então, se caso pergunto para você, a beterraba, a cenoura, é caule, é raiz, é fruto? Não, é raiz, beleza? Vamos lá. Com relação ao caule também é muito simples, é a parte de sustentação do corpo do vegetal, é a parte que vai estar fazendo o transporte de seiva bruta, seiva elaborada, e o caule é aquela parte que você já conhece muito bem, aquela parte que, digamos que seja a parte mais visível do corpo de um vegetal, e é dela que vai surgir as ramificações, que chamamos de gema, gema terminal, aos nós, todas as partes que surgem a partir do caule acabam sendo aí importantes para o desenvolvimento vegetal e também importante para o crescimento secundário do vegetal, que é o crescimento em espessura. Então a raiz ela vai ser um órgão de sustentação. Vamos lá então, tem aquela raiz que você já conhece muito bem, que é o caule aéreo. Também tem outros tipos de caule que você também tem que ter em mente. Por exemplo, esse tipo de caule que são os tubérculos. Eu falei agora há pouco que o vegetal ele precisa armazenar nutrientes em alguns lugares. Em alguns vegetais, esse armazenamento ele pode ser feito no caule. No caso aí da batata, a batata ela é um caule, ela é um tipo de caule do tipo tubérculo. Então é um caule que vai estar armazenando aí nutrientes. Até porque, gente, é bem visível de você observar uma diferença entre a raiz e entre essa estrutura que é a batata. Então a batata faz parte do caule e a raiz está aqui, ó, beleza? Outro tipo de caule que ele fica basicamente ramificado com a raiz é o rizoma. Rizoma é um caule bem parecido com a raiz, então é chamado de rizoma. E a cebola, que também parece muito aí com, sei lá, uma fruta, coisa parecida, mas a cebola é um tipo de caule, beleza? Olha bem aqui também embaixo aqui a raiz, ó. Você percebe bem a diferença. Então, esses tipos de indagações quando caem em prova, só basta você lembrar que você já comeu na sua vida alguma vez batata e cebola. E você tem que saber que você viu que existiam raízes além daquilo ali. Então, esses batata e cebola são tipos de caules, beleza? Caules que armazenam aí nutrientes. Nunca esquece disso, ok? Com relação à folha, gente, olha, a folha é o órgão sede da fotossíntese. Todo aquele lance lá, que fotossíntese é o processo que os vegetais produzem a sua matéria orgânica, no caso o carboidrato, as folhas, gente, são órgãos, é o órgão sede, ou melhor. Mas é claro que para toda afirmação existe uma exceção. Existem vegetais que vão fazer a fotossíntese no caule, justamente porque existe, gente, centenas de milhares de tipos de vegetais. Então, de uma maneira bem genérica, o órgão sede do processo de fotossíntese é a folha. É um órgão laminar, parece uma folha de caderno, né? Uma lâmina. E clorofilado. O que torna um organismo fotossintético é a presença de clorofila. E vegetal é rico em clorofila, rico em cloroplasto. A clorofila é ela que vai dar a coloração esverdeada, avermelhada, amarelada do corpo do vegetal, dependendo do tipo de clorofila que ele possua. A função da clorofila é a função de absorver a luz, então são pigmentos fotorreceptivos, ok? E existe aí aquela folha que você já está acostumado a ver, tem o seu limbo, tem as suas nervuras, tem o seu pecíolo, tem aquela bainha. Uma folha demora muito tempo para crescer, então não vale a pena você, quando estiver andando na rua, puxar a folha de uma árvore, porque afinal, brother, demora muito tempo para poder se desenvolver aquele órgão. Existem vários tipos de folha. A folha que você está mais acostumado a ver é essa folha completa, mas note que existem diferentes tipos de folha, porque varia muito do tipo de vegetal. De uma maneira bem genérica, assim como raízes, que no caso lá em raiz, a raiz ela é fasciculada ou pivotante. As folhas também podem ser classificadas de uma maneira bem genérica, que no caso são as paraleníveas, nome difícil da porra, paraleníveas é quando ela tem quando ela é paralela, e as folhas mais comuns que você está habituado a ver são essas peninérvias, meu amigo.
Que nome difícil é esse? Pelo amor de Deus. Enfim, é isso daí. Meu Deus do céu. Olha, você decorar um negócio desse é impossível. Mas enfim, daqui a pouco eu vou explicar dentro das monocotiledôneas e dicotiledôneas aonde é que tem cada um desses tipos. Outra coisa, os espinhos. Cuidado com isso, cuidado. Os espinhos são folhas modificadas. Espinhos são folhas modificadas justamente porque a folha tem muitos estômatos e os estômatos são muito importantes para a troca de gases e perca do excesso de água. Então, se você já ficou debaixo de uma árvore e caiu água em cima de você, isso acontece porque o vegetal tem muita água dentro do corpo dele e acontece a gutação, que é quando o vegetal ele dá uns pinguinhos de água aí através da sua folha. Então, justamente para não haver essa perca de água, o vegetal ele criou-se uma adaptação bem importante, que foi aí a existência dos espinhos. Aqui no Nordeste, no Ceará, onde eu moro, diferente do que você vê no livro, porque aqui o povo pensa que no Ceará você saiu, andou na rua, você viu um boi morto no chão e o povo bebendo água do esgoto e um monte de cacto. Brother, eu moro no Ceará desde que eu nasci, foram poucas as vezes que eu encontrei com um cacto por aí, beleza? As cactáceas são vegetais que vivem em ambientes realmente bem quentes, são plantas xerófitas, ou seja, habituadas a viver em ambiente quente, armazenam muita água, mas não pense que em qualquer lugar que você encontra um cacto não, viu? Pelo menos eu aqui no Ceará não vejo isso com frequência. Se você vê, parabéns, mas eu que ando praticamente em vários lugares e de campo, não é muito comum você, pelo menos aqui na região que eu moro, você encontrar muitos cactos. Então, o espinho é uma folha modificada. Tem também as brácteas que protegem as folhas. Também tem as gavinhas, que também são outros tipos de folhas que são importantes para o vegetal se sustentar em outro vegetal e também roubar nutrientes, ok? Com relação ao fruto, quem nunca comeu uma fruta, meu Deus do céu. Mas eu não quero chegar aqui a falar muita coisa sobre fruto. Eu quero que você não esqueça de uma coisa que faz parte do desenvolvimento do corpo do vegetal. Preste bem atenção. O óvulo origina a semente e o ovário origina o fruto. Brother, tu falou inglês. Não, meu filho. Porque é o seguinte, lá nas angiospermas, as angiospermas são os únicos grupos de vegetais que vão possuir o fruto. Então é muito comum perguntar da onde é que vem o fruto. Então toma cuidado com isso. O fruto ele vem do ovário e a semente ela vem do óvulo. Aonde eu quero chegar? Que muitas vezes o vegetal ele vai possuir fruto. Mas esse fruto ele vai ser falso, porque esse fruto ele não veio do ovário. O fruto ele deve vir do ovário. Quando o fruto ele não vem do ovário, ele vai ser um pseudofruto. Vou mostrar a imagem daqui a pouco. Olha aí a imagem de um fruto bem comum, e tem o epicarpo, o mesocarpo e o epicarpo, que são as partes do corpo de uma fruta. O epicarpo resulta na epiderme externa do ovário, o mesocarpo forma-se do tecido médio do ovário e o endocarpo resultante da epiderme interna do ovário, ou seja, toda essa parte do fruto ela vem aí do ovário, beleza? E olha só, o pseudofruto, nós temos duas situações. Temos os frutos paternorcárpicos, que são frutos que nascem sem semente, e temos os pseudofrutos, que são frutos que a gente chama de falso porque, na verdade, essa região carnosa que envolve as sementes não veio do que chamamos de ovário. Nunca esquece disso, beleza? Um toque muito importante que eu queria dar para vocês é com relação a monocotiledôneas e dicotiledôneas. Eu não vou ler para você o que tem nessa tabela. Até porque, gente, olha, caramba, bicho, um vestibular cobrar isso é desumano, gente. Tanta coisa importante para cobrar e vai cobrar as características de uma monocotiledônea e dicotiledônea. Meu Deus do céu, eu que sou biólogo, professor, eu mesmo ainda fico na dúvida muitas vezes, cara. Infelizmente, os vestibulares caem isso, assim, você vê como o quanto nós somos superficiais. Se Deus quiser, eu torço para que um dia esse sistema avaliativo ele
mude. Então, gente, eu queria que você, depois que esse vídeo terminar, que eu ainda vou explicar a fisiologia vegetal, a questão de hormônios, você copiasse essa tabelazinha, para você perceber que as monocotiledôneas são vegetais que têm um cotilédone, eucotiledôneas tem 2 cotilédones, que na verdade os vegetais do tipo angiosperma, de uma maneira bem genérica, é claro, podem ser classificados de acordo com a quantidade de reservas nutritivas. Então eu tenho uma monocotiledônea quando tem uma reserva nutritiva, e aí eu de cotiledônea quando tem 2 reservas nutritivas. Então você anota isso daí para você não ficar com dúvida. Não faz sentido eu apenas ler para você isso, uma coisa que eu não considero tão importante. E eu digo mesmo, você não acha importante? Enfim, vamos embora. Hormônios vegetais. Do mesmo jeito que os humanos, os animais, possuem hormônios vegetais, os humanos têm hormônios. Agora, os vegetais também possuem hormônios que vão ser importantes para o seu desenvolvimento. Lembrando que hormônios, gente, são proteínas que vão realizar funções mensageiras bem importantes. Então, qual seria a função dos hormônios vegetais? Regulação, coordenação dos inúmeros processos vitais, como crescimento, floração, reprodução, frutificação. E temos aí os tipos, a alcina, o gás etileno, a giberilina, a citocinina e o ácido ascórbico. Cada um deles tem funções bem específicas. E é justamente apenas a função que eu quero que você leve para a sua avaliação do Enem. Então, olha só, as auxinas, elas estimulam o alongamento das células, aparecimento dos órgãos e desenvolvimento das raízes e caules. Também elas têm grande relação com a luz, então são hormônios bem, o que chamamos de fototrópicos, porque a luz ela influencia na produção também do hormônio alcina. As giberilinas estimulam o alongamento das células e a divisão celular. As citocininas estimulam a divisão celular e o aparecimento de órgãos e retardam a sua degradação. O gás etileno estimula o amadurecimento dos frutos e a queda das folhas. O gás etileno, gente, é um dos mais comuns que cai em prova, justamente porque você não pode pegar aquele fruto que está verde e juntar ele com o fruto que está já bem maduro e colocar tudo junto na geladeira. Porque esse fruto que está maduro, ele libera muito gás etileno, fazendo com que aquele vegetal que ainda está verdinho, ele entre em um processo rápido de amadurecimento. Justamente porque o gás etileno é um hormônio que promove o amadurecimento do fruto. E o ácido abscísico, a função dele é inibir o crescimento e provoca a dormência. No caso, em situações onde o vegetal está em um lugar que está muito quente ou muito frio, ele acaba aí entrando numa fase de inibição do seu crescimento. Enfim, essas questões de inibitórias de desenvolvimento, praticamente quem vai fazer ela vai ser o ácido abscísico. O hormônio alcina também é um dos mais comentados porque ele possui centenas de funções. Então essa questão de estimula o alongamento das células é praticamente informando que as células só conseguem se desenvolver, se dividir graças às alcinas. Mas é claro que os hormônios eles não funcionam sozinhos, eles são do que chamamos interdependentes, um depende do outro, sem contar que tem os feedbacks positivos e os feedbacks negativos, ou seja, a produção de um hormônio inibe a produção do outro, a inibição de um estimula do outro e assim por diante. Então, sem mais delongas, também é muito interessante você anotar essas funções aí em seu caderno, caso caia isso numa prova. No mais, espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de dar o seu like para poder valorizar o meu trabalho. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E o WhatsApp está aqui para você manter contato quando você quiser, para tirar dúvidas, elogios e críticas. Beijo, valeu e até a próxima!